Fala pessoal, nessa aula de hoje aprenderemos sobre um conceito muito utilizado também no banco de dados, que são as constraints. O que é uma constraint? Basicamente, a constraint é uma regra ou uma condição que a gente impõe quando a gente define uma coluna na nossa tabela. Essa constraint a gente pode definir que, por exemplo, quando eu cadastrar uma pessoa nessa tabela de pessoa, eu quero que o CPF ele seja único, porque a gente sabe que no mundo não, né? No Brasil não existe uma pessoa com dois CPF. Cada CPF ele é único. Por exemplo, o telefone, o e-mail. O e-mail ele é exclusivo de uma pessoa, entendeu? Raramente você vai ter uma pessoa que compartilha ali do mesmo e-mail, né? Claro que normalmente quando se trabalha em uma empresa tem um e-mail ali do setor que todo mundo recebe, mas se a pessoa fazer um cadastro, ela não vai colocar o e-mail global, né? Ela vai colocar o e-mail que a empresa disponibiliza para ela, ainda assim. Então, como é que a gente cria constraint? Vamos criar uma constraint aqui, que é a de unicidade de registro, conhecida como unique. Essa constraint aqui, a unique, ela diz o seguinte: para minha coluna CPF eu quero que ela tenha apenas um único registro. Eu não quero que tenha registros com CPFs duplicados. Então vamos complementar a criação dessa constraint aqui utilizando o comando alter que a gente aprendeu na aula anterior, né? Alter table, né? Estamos alterando a tabela pessoas e o que é que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma restrição ou uma constraint. Aí em seguida eu passo o nome dessa constraint. Eu vou dizer que é uma CPF único, por exemplo. E aí eu vou dizer que é um unique. E em seguida eu digo quais são as tabelas. As tabelas não. A coluna que eu quero adicionar. Então, altere a tabela pessoa, adicione uma restrição, ou uma condição, ou uma regra. Isso fica muito a nível de entendimento de cada um. Eu entendo como uma condição para a alimentação desse campo. E aqui eu estou dizendo que ele vai ser único. Então, ele está dizendo que criou aqui com êxito. Se atualizarmos aqui, visivelmente aqui não tem nada, mas aqui na ferramenta, em restrições, também ele não apareceu. Em chaves, então ele vem aqui para chaves, quando é único. Então ele considera o campo unique aqui como uma chave, né? E vamos tentar cadastrar agora uma pessoa, simulando aqui a repetição do CPF, né? Então vamos usar o comando insert int pessoas, nome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone. Os valores: teste, CPF 2, tá aqui 999 999 999 99, 11 caracteres. Data de nascimento, vou colocar 1/1 de 2025. E-mail teste @email.com. Telefone 99999. Pronto, para ficar mais simples. Então vamos inserir
Ó, ele inseriu o registro. Tá aqui bonitinho. E se agora a gente mudar o nome da pessoa, botar aqui pessoa 2, mudar a data de nascimento, mudar o e-mail aqui, mudar o telefone e tentar cadastrar com o mesmo CPF, o que que acontece? Note que o próprio SQL ele já dá aqui uma violação de restrição, ou seja, ele está dizendo, ó, você está violando uma regra que você mesmo definiu chamada CPF único. Tá vendo? Não é possível inserir chave duplicada ao objeto pessoas, né? Que no caso aqui o objeto é uma tabela. E aí ele diz qual é o valor de chave que está duplicando. Então isso aqui ele é muito útil aí no cadastro de pessoas, cadastro de produtos, por exemplo. Ah, eu quero cadastrar produtos, mas não quero que tenha dois produtos com o mesmo código de barras, porque para quem sabe o código de barra de um produto ele é universal. Ele não se repete. Não existe, por exemplo, Coca-Cola com dois códigos de barras. A não ser que for assim, Coca-Cola normal e Coca-Cola zero. Aí já são produtos diferentes, aí, mesmo sendo Coca-Cola, entendeu? Uma outra constraint que é muito utilizada é a constraint quando a gente quer que ao criar uma, uma coluna, ela já venha por padrão com um valor. Por exemplo, se eu sei que eu vou cadastrar um cliente, imagine que ele tenha aqui um registro de log, por exemplo, a data que o registro foi criado. Vamos vir aqui nessa tabela de pessoas, dar um alter table, mas primeiro a gente precisa excluir os dados para a gente fazer esse teste. Vamos dar um delete from pessoas. Ainda vou explicar para vocês sobre o uso do comando delete, para quem não conhece. Então vamos vir aqui alter table pessoas add criado em tá aqui não criado em date. Então estou dizendo que eu vou adicionar uma coluna para a tabela de pessoas chamada criada em. Ele adicionou. Então qual é a minha condição que eu quero fazer aqui para essa coluna? Ó, toda vez que você adicionar uma pessoa, você não precisa me passar explicitamente. Eu quero que o banco de dados já coloque um valor. Então eu posso vir aqui em alter table pessoas. Vou dizer que eu vou adicionar uma constraint. Qual o nome da constraint? Vamos dizer alimentar criado em automático, por exemplo. Ali vamos colocar assim, alimentar criado em automaticamente. Aí eu vou dizer que é default, ou seja, essa constraint aqui de colocar um valor automaticamente quando o registro for inserido, a gente utiliza a palavra-chave default. E eu quero dizer o quê? Que por padrão eu vou colocar a data atual. Esse comando aqui ele pode ser desconhecido para você, mas também teremos aula explicando aqui sobre as funções do SQL Server. Mas basicamente o que é que esse comando faz? Ele pega a data e hora do sistema atual e alimenta esse campo. E qual é a coluna que a gente quer fazer isso? É o criado em. Ó, vejam, é for para a coluna criado em. Vejam que a gente vai fazer isso aqui. Ele vai criar essa condição para essa coluna. Tá vendo? Criado em.
Ele criou aqui alimentar criado em automaticamente, ou seja, toda vez que eu inserir um registro, eu não preciso dizer a data. Claro que se você passar a data, automaticamente ele ignora essa condição aqui. Vamos fazer um insert aqui novamente, insert em pessoas, nome, CPF, data de nascimento. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Data de nascimento, e-mail, telefone. Vamos colocar os valores, VLs. Pessoa teste, o nome. Vamos colocar um CPF aqui, aleatório. Vamos informar a data de nascimento, 1/1/2025. Um e-mail teste arroba email.com e um telefone aleatório também. Só para a gente validar como é que vai se comportar esse campo aqui default, né? Ó, vejam que foi adicionado. Vamos analisar os dados. Deixa eu fechar aqui. Ele pegar o novo campo. Então, ó, olha o que aconteceu. A gente quer criar esse campo para que ele seja um campo de log, né? Eu não quero saber só o dia que o meu cliente foi cadastrado. Eu quero saber também a hora. Logo, a nossa lógica para criar esse campo ela foi errada. Tá vendo que a gente colocou date, ou seja, ele não, essa função aqui ele retorna a data e a hora, mas como o meu campo ele é date, automaticamente ele só salvou a data. Então vamos alterar essa tabela, alter colo, vamos ver se o SQL vai deixar, né? Criado em datetime. Vamos alterar para datetime. Ó, ele não deixou. Por quê? O objeto depende da coluna criado em. Ou seja, a gente tem um índice que altera, né, o valor dessa coluna. Então, o SQL Server ele não vai deixar a gente fazer isso. Vamos fazer o seguinte: vamos adicionar uma nova coluna. Add, ao invés de ser criado em, vou colocar aqui data automática. E dizer que é um datetime. Agora, se viemos aqui, vou ter que mudar o CPF, né? Vou colocar um bem aleatório aqui. Pessoa teste 2. Pronto. Se viermos aqui e olharmos agora, o data automático ele não fez nada, né? Por quê? Porque a gente não configurou a constraint para ele. Então, criado em aqui, data automática. Data automática. Pronto. Então a gente está criando aqui também uma constraint que vai colocar um valor default no campo data automática. Prontinho. Vamos mudar aqui o CPF. Tá um número totalmente diferente. Pessoa 3. E uma linha afetada. Se viermos aqui e olharmos o registro dessa tabela, ó, vejam que
Agora sim ele está pegando certinho. Então a gente tem um log consistente, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Vejam que aqui já daria uma restrição em unique, né? Porque o e-mail, como eu falei no início do vídeo, ele não pode se repetir. Fica aí o exercício para vocês transformar, criar uma tabela e criar um campo e-mail e permitir que ele não se repita entre os registros. Beleza, pessoal? É isso aí.